Imagine viver uma vida onde cada escolha que você faz é intencional, onde você tem controle total sobre suas emoções e onde o excesso não tem lugar. Parece um sonho? Não precisa ser. Mas como podemos alcançar essa liberdade emocional e mental em um mundo cheio de distrações, pressões sociais e desafios emocionais? É possível viver uma vida verdadeiramente significativa e livre? As respostas a essas perguntas podem ser encontradas nas filosofias atemporais do desapego, estoicismo e minimalismo. Desapego, a arte de ser livre. Bem-vindo a uma jornada que promete ser nada menos que transformadora. Você já se pegou desejando mais clareza mental em meio ao caos do dia a dia? Já se sentiu sobrecarregado pelas demandas da vida moderna e ansiou por uma existência mais simples e significativa? Se sim, você está no lugar certo. Hoje vamos explorar 3 filosofias poderosas que têm o potencial de redefinir sua vida: o desapego, o estoicismo e o minimalismo. Cada uma dessas filosofias oferece ferramentas únicas para navegar pelos desafios da vida, desde o gerenciamento de emoções até a tomada de decisões mais conscientes. Mas como essas filosofias se conectam? E como você pode aplicá-las de forma prática na sua vida diária? Vamos responder a essas perguntas e muito mais, enquanto desvendamos os segredos para uma vida mais livre e intencional. Então, prepare-se para deixar para trás velhos hábitos e crenças limitantes, enquanto embarcamos nesta aventura de autodescoberta e crescimento pessoal. Vamos começar? Introdução às filosofias. Em nossa busca por uma vida mais significativa e plena, muitas vezes nos deparamos com uma variedade de filosofias e abordagens que prometem nos guiar para esse objetivo. Hoje, queremos focar em 3 dessas filosofias que têm resistido ao teste do tempo e continuam a ser relevantes em nossa era moderna: o desapego, o estoicismo e o minimalismo. O desapego, como explorado pelo influenciador Copini, nos ensina a arte de liberar o excesso emocional, material e até mesmo relacional que nos impede de viver livremente. É uma filosofia que nos convida a olhar para dentro e questionar o que realmente valorizamos e o que simplesmente adotamos devido às pressões sociais ou ao hábito. O estoicismo, por outro lado, é uma filosofia antiga que nos ensina a diferenciar entre o que podemos e o que não podemos controlar. Ele nos oferece a sabedoria de focar nossas energias apenas nas coisas que podemos mudar, enquanto aceitamos aquelas que não podemos. É uma filosofia que nos equipa com as ferramentas para enfrentar qualquer adversidade com calma e compostura. Por último, mas não menos importante, temos o minimalismo. Esta filosofia nos desafia a viver de forma mais simples, eliminando o excesso em todas as áreas da vida, desde nossos armários até nossas agendas. É uma chamada para voltar ao básico e descobrir o que realmente importa para nós. Cada uma dessas filosofias oferece uma perspectiva única sobre como viver uma vida mais intencional e significativa. Mas o que acontece quando combinamos essas 3 abordagens poderosas? Podemos criar um estilo de vida que não apenas nos liberte das amarras do excesso material e emocional, mas também nos dote de uma resiliência e clareza mental sem precedentes. Então, como podemos aplicar essas filosofias em nossa vida cotidiana? Quais são os princípios comuns que as unem? E como podemos superar os desafios e críticas que cada filosofia enfrenta? Vamos explorar todas essas questões e mais à medida que avançamos neste vídeo. Desapego e minimalismo. Agora que já introduzimos as filosofias que serão o foco deste vídeo, vamos nos aprofundar na primeira delas, o desapego e o minimalismo. À primeira vista, essas 2 filosofias podem parecer distintas, mas na realidade elas compartilham um objetivo comum: liberar-nos do excesso que pesa em nossas vidas. O desapego, como já mencionado, é uma filosofia que nos ensina a arte de soltar. Isso pode ser tão simples quanto se desfazer de bens materiais que não usamos mais, ou tão complexo quanto aprender a soltar emoções e relacionamentos que não nos servem mais. O desapego nos convida a fazer uma avaliação honesta de nossas vidas e a questionar: isso realmente me serve? Isso acrescenta valor à minha vida? O minimalismo, por outro lado, nos pede para fazer perguntas semelhantes, mas com um foco mais amplo.
Enquanto o desapego pode ser aplicado a áreas específicas de nossa vida, o minimalismo é uma abordagem de vida que nos desafia a aplicar esses princípios de menos é mais em todos os aspectos, desde nossas casas até nossas carreiras e relacionamentos. Ambas as filosofias nos desafiam a viver com intenção. Elas nos pedem para parar e refletir antes de adicionar qualquer coisa, seja um objeto, um compromisso ou até mesmo uma pessoa, às nossas vidas. E ambas nos recompensam com algo inestimável: espaço. Espaço para respirar, para crescer e para sermos nós mesmos. Mas como podemos praticar o desapego e o minimalismo de forma eficaz? Existe um método certo ou errado? E como essas filosofias se relacionam com os outros temas que vamos explorar neste vídeo, como o estoicismo? Prepare-se, pois vamos mergulhar nessas questões e fornecer insights práticos que você pode começar a aplicar hoje mesmo. Vamos também abordar algumas das críticas comuns a essas filosofias e como você pode navegar por elas. Estoicismo e controle interno. Depois de explorar as filosofias do desapego e do minimalismo, vamos agora nos voltar para uma filosofia que tem suas raízes na Grécia Antiga, o estoicismo. Embora seja uma filosofia antiga, seus princípios são surpreendentemente aplicáveis ao mundo moderno, especialmente quando se trata de desenvolver controle interno. O estoicismo nos ensina que, enquanto não podemos controlar os eventos externos que acontecem ao nosso redor, temos controle total sobre nossas reações a esses eventos. Isso é poderoso porque, muitas vezes, não são os eventos em si que nos causam estresse, mas sim nossa percepção e reação a eles. Ao adotar uma abordagem estoica, aprendemos a ver as coisas de uma perspectiva mais objetiva, o que nos permite responder em vez de reagir impulsivamente. Mas como isso se relaciona com o desapego e o minimalismo? Bem, todas essas filosofias nos pedem para fazer uma coisa: parar e pensar. No caso do estoicismo, ele nos pede para pensar antes de reagir. Ele nos desafia a perguntar: isso está realmente sob meu controle? Se a resposta for não, então o estoicismo nos aconselha a soltar e focar no que podemos controlar, nossas próprias ações e reações. O estoicismo também nos oferece uma estrutura para viver uma vida virtuosa, enfatizando qualidades como sabedoria, coragem, justiça e temperança. Essas virtudes não são apenas ideais filosóficos, elas são ferramentas práticas que podemos usar para navegar pelos desafios da vida moderna. Então, como podemos começar a aplicar os princípios estoicos em nossa vida diária? Existe uma maneira de combinar o estoicismo com o desapego e o minimalismo para criar uma abordagem de vida verdadeiramente holística? E quais são os desafios e críticas que o estoicismo enfrenta no mundo moderno? Fique conosco, pois vamos responder a todas essas perguntas e mais, oferecendo estratégias práticas para integrar o estoicismo em sua jornada para uma vida mais significativa e controlada. Princípios comuns. Agora que já exploramos as filosofias do desapego, minimalismo e estoicismo individualmente, você pode estar se perguntando: o que essas filosofias têm em comum? E como esses princípios comuns podem ser aplicados de forma prática em minha vida? O primeiro princípio comum a todas essas filosofias é a ideia de viver com intenção. Seja escolhendo conscientemente o que trazemos para nossas vidas, como no minimalismo, ou escolhendo como reagimos aos eventos da vida, como no estoicismo. A intencionalidade é a chave. O desapego também nos pede para sermos intencionais, especialmente quando se trata de liberar coisas, emoções ou relacionamentos que não nos servem mais. O segundo princípio é a simplificação. Todas essas filosofias nos incentivam a simplificar nossas vidas de uma forma ou de outra. Isso pode significar desfazer-se de bens materiais, como no minimalismo, ou pode significar simplificar nossas reações emocionais e focar no que realmente importa, como no estoicismo e no desapego. O terceiro princípio é o foco na qualidade em vez da quantidade. Seja em nossos bens, nossos relacionamentos ou nossas ações, a qualidade sempre supera a quantidade. Isso nos leva a viver uma vida mais rica e significativa, onde cada escolha é feita com cuidado e consideração. Mas como podemos começar a aplicar esses princípios comuns em nossa vida cotidiana? Existe uma forma de integrar essas filosofias para criar um estilo de vida que seja ao mesmo tempo simples e profundamente significativo?
e como esses princípios podem nos ajudar a enfrentar os desafios específicos da vida moderna, como o estresse, a sobrecarga de informações e a pressão social para ter mais e ser mais. Prepare-se para descobrir as respostas a essas perguntas e muito mais, à medida que continuamos a explorar como esses princípios comuns podem ser a chave para desbloquear uma vida de verdadeira liberdade e significado. Benefícios e aplicações. Chegamos agora a um dos aspectos mais empolgantes de nossa exploração, os benefícios tangíveis e as aplicações práticas dessas filosofias em nossa vida cotidiana. Afinal, o que ganhamos ao adotar os princípios do desapego, minimalismo e estoicismo? O primeiro e mais imediato benefício é a clareza mental. Ao simplificar nossas vidas e focar no que realmente importa, ganhamos uma nova perspectiva que nos permite tomar decisões mais informadas e intencionais. Isso é especialmente útil em um mundo onde somos constantemente bombardeados por informações e escolhas. O segundo benefício é a liberdade emocional e financeira. O desapego nos ajuda a soltar as emoções e relacionamentos que nos prendem, enquanto o minimalismo pode ter um impacto significativo em nossa saúde financeira ao nos encorajar a viver dentro de nossos meios e valorizar o que já temos. O terceiro benefício é a resiliência. O estoicismo nos fornece as ferramentas para enfrentar adversidades com calma e compostura, tornando-nos mais resilientes aos altos e baixos inevitáveis da vida. Mas como esses benefícios se traduzem em aplicações práticas? Bem, você ficará feliz em saber que essas filosofias têm aplicações em quase todas as áreas da vida. No desenvolvimento pessoal, elas nos ajudam a tornar-se melhores tomadores de decisão e a viver de forma mais autêntica. No mundo corporativo, esses princípios podem ser aplicados para melhorar a liderança e a eficácia da equipe. E na saúde mental, técnicas como a terapia cognitivo-comportamental já incorporam princípios estoicos para ajudar as pessoas a gerenciar o estresse e a ansiedade. Então, quais são os passos práticos que você pode tomar para começar a colher esses benefícios? E como você pode personalizar essas filosofias para se adequar ao seu próprio estilo de vida e desafios pessoais? Fique conosco, pois vamos mergulhar em estratégias específicas e exemplos do mundo real que irão equipá-lo com tudo o que você precisa para começar sua própria jornada em direção a uma vida mais livre e significativa. Críticas e mal-entendidos. À medida que exploramos as filosofias do desapego, minimalismo e estoicismo, é importante também abordar algumas das críticas e mal-entendidos que cercam essas abordagens de vida. Afinal, como qualquer filosofia ou sistema de crenças, elas não estão isentas de controvérsias. Uma crítica comum ao minimalismo, por exemplo, é que ele é um privilégio acessível apenas àqueles que têm recursos para escolher viver com menos. Alguns argumentam que a ideia de menos é mais é irrelevante para aqueles que já vivem com o mínimo. Da mesma forma, o desapego é às vezes criticado como uma forma de escapismo ou uma desculpa para evitar compromissos e responsabilidades. O estoicismo, por sua vez, enfrenta críticas por ser visto como uma filosofia que promove a indiferença ou o desapego emocional. Alguns críticos argumentam que ele pode ser usado para justificar a complacência ou a falta de ação em face da injustiça. Mas como podemos navegar por essas críticas e mal-entendidos? Primeiro, é crucial entender que nenhuma dessas filosofias oferece uma solução única para todos. Elas são ferramentas que podem ser adaptadas e personalizadas para se adequar às suas necessidades e circunstâncias individuais. Segundo, é importante abordar essas críticas de forma crítica e considerar como elas podem ou não se aplicar à sua própria vida. Por exemplo, o minimalismo pode ser uma escolha privilegiada para alguns, mas também pode ser uma ferramenta poderosa para alcançar a liberdade financeira para outros. Por último, é útil lembrar que todas essas filosofias têm o objetivo final de melhorar a qualidade de nossa vida. Portanto, em vez de descartá-las com base em críticas ou mal-entendidos, podemos nos perguntar: como posso aplicar esses princípios de uma forma que seja significativa e benéfica para mim? Prepare-se para uma discussão mais aprofundada sobre como abordar e superar essas críticas, à medida que continuamos a explorar o poder transformador do desapego, minimalismo e estoicismo em sua vida. Chegamos ao final de nossa jornada exploratória pelas filosofias do desapego, minimalismo e estoicismo.
Esperamos que você tenha encontrado insights valiosos e estratégias práticas que possam ajudá-lo a viver uma vida mais intencional, significativa e livre. Mas antes de encerrarmos, gostaríamos de deixar você com algumas reflexões finais e uma chamada à ação. Primeiramente, lembre-se de que essas filosofias são ferramentas flexíveis que você pode adaptar para atender às suas próprias necessidades e circunstâncias. Não há uma maneira certa de ser um minimalista, um estoico ou de praticar o desapego. O mais importante é encontrar uma abordagem que ressoe com você e que o ajude a alcançar seus objetivos pessoais. Em segundo lugar, encorajamos você a dar o primeiro passo, por menor que seja. Pode ser tão simples quanto doar uma caixa de itens não utilizados, praticar a gratidão diária ou simplesmente parar para respirar e refletir antes de tomar uma decisão importante. Pequenas ações podem levar a grandes mudanças. Agora, clique aqui na tela para conferir um vídeo que complementa esse daqui que acabou de assistir. Te vejo do outro lado em alguns segundos. Seguimos em busca do despertar. Até mais.